Revelação celestial. Manifeste seu milagre divino em 7 dias com oração poderosa e cura PROFETIC a Maria. Uma mulher simples de fé ardente, sempre acreditou que Deus tinha um propósito para sua vida. Com seus 35 anos, tornou-se uma referência em seu pequeno município na Bahia, onde a presença da Igreja de São José iluminava a vida de todos. Contudo, a paz que festejava em seu coração foi abruptamente abalada quando os médicos revelaram a assustadora notícia. Seu único filho Lucas estava gravemente doente, e as esperanças eram escassas. Desesperada, Maria sentiu como se a terra tivesse se aberto sob seus pés. O mundo que conhecia chegou a um ponto sem retorno. Em meio ao desespero, Maria buscou refúgio na oração. A pequena igreja, onde tantas vezes seu peito se enchia de louvor, tornou-se um santuário sagrado e seu refúgio contra a dor. Ela lembrava das antigas tradições de fé que ecoavam em sua família poderosas orações que move a mão de Deus. E assim, decidiu que faria um jejum de 7 dias, determinada a clamar por um milagre. Ah, Deus! Eu creio em ti! Maria suplicava com fervor. A cada dia, reunia a comunidade ao seu lado, compartilhando sua jornada. Mesmo recebendo olhares de dúvida e conselhos de alguns familiares para aceitar a realidade, o povo da igreja se uniu ao seu redor, multiplicando sua força e coragem. Cada noite, a igreja se enchia de vidas entrelaçadas pela fé, onde as vozes junto às orações pareciam tocar o céu. Na primeira vigília, um brilho celestial iluminou o altar. O pastor, com seu timbre forte e amoroso, soprou palavras de afirmação e esperança. A cura está a caminho, creia e veja a glória de Deus. Essas palavras penetraram fundo no coração de Maria, trazendo vida e fogo para sua alma. Durante aqueles momentos, sentimentos de adoração e expectativa dançavam como chamas em cada coração presente. Diante de cada testemunho de curas, as lágrimas de alegria corriam pelo rosto de muitos. Durante os dias seguintes, a energia espiritual cresceu, podiam quase tocar a presença de Deus. Meus amados, algo grandioso está prestes a acontecer, murmurou uma senhora idosa, enquanto segurava a mão de Maria com calor espiritual que aquecia o coração. Aquela semana mágica estava se tornando uma celebração de fé, e Maria se sentia como se voasse. Era um clamor silencioso pela intervenção divina, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com cada noite, as orações de Maria criavam ondas de transformação. Na sexta-feira, a igreja estava repleta de fiéis, cada um levando consigo a esperança mais pura. O coração de Maria batia em um ritmo acelerado, enquanto ela se preparava para clamar ao Senhor. A congregação explodiu em louvor, uma sinfonia celestial que parecia ensaiada pelo próprio céu. E naquele momento culminante, enquanto os olhos de Maria se fechavam e ela se entregava à adoração, uma visão deslumbrante a envolveu. Luz pulsante formava um halo ao seu redor, e uma paz inexplicável a preenchia. Ao abrir os olhos, ela percebeu que todos ali estavam em um profundo estado de êxtase, tocados por uma presença divina que os envolvia. Um clamor ecoou no ar. O que aconteceria a seguir era incerto, mas Maria sentia que a intervenção do Altíssimo estava a porto. Milagre que poderia mudar não apenas suas vidas, mas todo o município que Deus preparava. Era um mistério que aguardava ser revelado. O ar na pequena igreja de São José pulsava de emoção. A luz que havia envolvido Maria já começava a refletir as expressões dos fiéis. O murmúrio de vozes reverberava com fervor, uma sinfonia de fé que se misturava às lágrimas de gratidão e suspiros de esperança. Para muitos, aquele momento era um divisor de águas. Era como se toda a dor, todo o desespero, estivessem prestes a ser varridos pelo sopro divino da cura. Maria sentia seu coração disparar. A visão que havia recebido não era apenas um sinal para ela, mas um chamado à ação. Juntamente com sua força interna, uma nova ousadia tomou conta de sua alma. Olhando ao redor, viu rostos iluminados e expectativa em cada olhar. Era o momento de agir. Era hora de clamar de forma audaciosa. Queridos irmãos e irmãs, se estamos aqui hoje, é porque cremos no poder de nosso Deus. Vamos buscar ao Senhor com todo o nosso ser. Maria levantou as mãos, gesticulando como uma líder de uma multidão pronta para a batalha.
A congregação respondeu com aclamações de incentivo, e a energia no ar tornou-se quase palpável. As palavras da mulher se tornaram uma oração, um clamor coletivo que atravessou os céus. Pai, em nome de Jesus, eu te imploro. Venha ao nosso encontro. Toca a vida do meu filho Lucas. Toca a cada um de nós. Libera o teu milagre sobre nós. Cada frase era um grito que ecoava nas paredes da igreja e se elevava em resposta ao clamor de uma mãe que não estava disposta a desistir. Simultaneamente, a atmosfera parecia mudar. Um vento suave começou a soprar dentro do templo, como se a própria presença de Deus estivesse descendo para estar entre eles. Os fiéis foram tomados por uma convicção forte e profunda, e começaram a se levantar, alguns em lágrimas, outros em riso. O poder de Deus transbordava em cada um, sacudindo correntes de desespero e limitando os temores. Deus é bom. Ele é fiel. E o nosso milagre vem. Gritava um jovem, enquanto outros acompanhavam, formando um coro vibrante. A igreja se tornou um mar de vozes, todos clamando com fervor, unindo suas esperanças em um só propósito. A cada palavra, a fé de Maria se unia à da congregação, como se formassem um único corpo em busca do sobrenatural. Em um instante, um silêncio surpreendente tomou conta do lugar. O pastor, que parecia agitar os testemunhos, parou e olhou para o altar. Uma figura luminosa, brilhando mais que antes, estava diante do altar. Foi numa fração de segundos que todos perceberam. O milagre estava mais perto do que jamais se imaginou. A presença de Deus entre eles não podia ser negada. Maria, continue a clamar. A voz do pastor ressoou com poder. Ontem, hoje e sempre, Ele é o Deus que cura. E aquela afirmativa fez o coração de todos pulsar em comunhão. O clima de expectativa voltou com força total. Enquanto Maria olhava para aquela luz deslumbrante, algo dentro dela se iluminou também. A certeza de que a cura já estava em progresso. O testemunho de fé e o desejo de ver o impossível realizado ardia em seu coração. Mas havia ainda uma pergunta pairando no ar. O que aconteceria a seguir? O poder divino estava perto, mas quem se manifestaria neste grande milagre? O tempo estava se esgotando, e o clamor coletivo crescia mais forte. A intervenção divina parecia iminente, mas quais revelações ainda deveriam ser desveladas? Maria sabia que estava prestes a entrar no ápice de sua jornada. O momento de verdade estava prestes a chegar. O silêncio se transformou em um beijo suave de expectativa, como se a própria atmosfera estivesse segurando a respiração. Os olhos de Maria estavam fixos naquele brilho sereno. A luz, que antes aparecia distante, agora tornou-se uma presença palpável, como um abraço carinhoso que se espalhava pela multidão. O coração de Maria pulsava em sintonia com a congregação, cada batida ecoando uma promessa de esperança. Vamos juntos! Exclamou ela, a força em sua voz inspirando novos ânimos entre os fiéis. A cura é um presente, e nós estamos prontos para recebê-la. Feche os olhos e sinta a presença de Deus envolvendo cada um de nós. Os participantes começaram a orar em uníssono, cada um trazendo suas dores, suas lutas e esperanças. A energia se transformou em um clamor de fé, um grito coletivo que rasgava o céu. As vozes se misturavam, e o impressionante misto de pedidos e adoração criava uma sinfonia celestial. O pastor, com os braços erguidos, olhava ao redor, percebendo o fervor da congregação. Ele sabia que grandes coisas estavam prestes a acontecer e gesticulava, como um maestro diante de sua orquestra. Irmãos e irmãs, creiam. O nosso Deus não é um Deus de promessas vazias. Ele cumprirá o que nos prometeu. Hoje, por meio da sua fé, seremos testemunhas de um milagre. Um novo dia se aproxima. Com a declaração do pastor, uma onda de energia percorreu as fileiras, como se todos estivessem conectados por um fio invisível. Sorrisos espontâneos brotavam entre lágrimas. O ar vibrava com uma unção palpável e, de repente, uma jovem no canto da igreja começou a dançar, inspirada por aquele momento singular. Outros, movidos pelo mesmo espírito, se juntaram a ela, formando um círculo. E ali, no centro da adoração, um sentimento de libertação fluía. A alegria estava se manifestando. Foi então que Maria sentiu uma onda de calor se espalhando por seu corpo. Uma paz intensa a envolvia. É ele, Senhor, murmurou. As visões que tinha antes começaram a se esclarecer ainda mais. Ela olhou para o altar e viu a luz pulsar com maior intensidade, como um sinal claro de que algo poderoso estava prestes a acontecer. De repente, como um relâmpago em dia claro, ela teve uma revelação. Dentro dela, a certeza cresceu. O milagre não é apenas sobre Lucas. É sobre todos nós. É sobre transformação, fé fortalecida e unidade cristã.
É viver a plenitude de Deus. Maria não sabia, mas essa percepção tocou o coração de outros ao seu redor. O murmúrio se intensificou, e as vozes começaram a se fundir em um hino de adoração, glorificando aquele que estava prestes a agir. A confiança na presença divina tornou-se um tsunami de expectativas, mas enquanto o clamor aumentava, de repente, um rasgo de silêncio se instalou novamente. A luz no altar começou a dançar, e com um brilho ainda mais intenso, revelou uma sombra em sua extremidade. Algo estava prestes a se manifestar. Todos se viraram, atentos. Este é o nosso momento. O que será que Deus nos revelou? Sussurrou um dos fiéis, com um misto de temor e esperança. As expressões de todos se tornaram de expectativa pura. Maria sentia em seu íntimo que estavam nos precipícios de uma mudança. O tempo pousava suavemente sobre eles, como se o próprio céu estivesse inquieto, aguardando a hora certa de revelar sua glória. Que seria essa revelação? E quem seria a resposta àquela oração ardente? Enquanto os minutos pareciam se arrastar, a multidão aguardava ansiosamente. O desfecho da espera chegaria, mas de que forma? A manifestação do seu milagre estava prestes a estourar como um sol que nasce após uma tempestade. Maria estava concentrada, seus sentidos aguçados pela expectativa que pairava no ar. Ela sentia cada batida do coração dos que a cercavam, uma sinfonia de vidas unidas pela mesma esperança. A luz no altar irradiava um caminho, como se traçasse direções para suas almas aflitas, mostrando que a fé não é apenas um sentimento, mas um impulso profundo que movia montanhas. A sombra que dançava na extremidade da luz parecia ganhar corpo, como se materializasse a partir da própria fé manifestada ali. Um arrepio percorria sua espinha, e ao seu redor, os murmúrios começaram a formar uma onda crescente de adoração. Senhor, que teu poder se manifeste, ela sussurrou, suas palavras flutuando como uma oração ao vento. Pastor, percebendo a reação da multidão, levantou sua voz ainda mais. Irmãos, mantenham-se firmes. Deus está aqui. Ele nos ouve, e está a hora de repartirmos nossas dores e esperanças. Preparem-se para a cura. Cada frase dele era como um convite à ação, e os rostos de esperança iluminavam-se enquanto sussurros de fé percorriam a galeria. Os olhos de Maria brilharam, e ela se viu transportada a um momento íntimo com Deus. Uma visão tomou conta de sua mente, uma grande mesa, repleta de alimentos que representavam bênçãos, sonhos e curas. O convite era claro: venham e recebam. Ela sentiu que este banquete era a promessa de Deus, não só para Lucas, mas para todos ali presentes. Um jovem na fila à sua frente, que até então parecia desanimado, começou a chorar. A luz que emanava do altar pareceu tocar sua vida, e Maria pôde ver os fardos pesados se dissipando de seus ombros. Em questão de segundos, ele foi tomado por um novo ânimo, levantando os braços e se juntando à dança que vibrava ao redor. A alegria contagiante se espalhou como um rastilho de pólvora, e muitos começaram a testemunhar suas curas e libertações. É tempo de celebremos a vitória. Alguém gritou. Sussurros de conversas fervilhantes, antes dispersas e temerosas, agora se tornavam clamores de gratidão e alegria. Maria percebeu que a unidade na fé era uma força poderosa, capaz de provocar mudanças profundas. Cada lágrima vertida era um símbolo de libertação e cada sorriso, uma declaração de que as promessas de Deus estavam prestes a se concretizar. E então, ao toque do Espírito, uma voz clara ecoou na igreja. Quem está disposto a receber? O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, unindo novamente os corações em um só propósito, um mesmo desejo, a cura. Com isso, uma corrente de oração começou a se formar. Um encorajava o outro, e os olhos se fixaram na luz que pulsava cada vez mais intensamente. Parecia que todas as barreiras estavam se quebrando, não apenas em suas vidas, mas dentro deles, criando espaços para testemunhos ainda mais grandiosos. Maria não conseguia conter a emoção. O que aqueles momentos significavam? A cura estava, então, muito além do físico. Era uma transformação de coração, mente e espírito. Senhor, estamos prontos. Ela clamou, e sua ousadia ecoava ao redor, gerando um eco de afirmações. A certeza de que o milagre estava próximo começava a tomar forma. Mas à medida que a expectativa crescia, uma inquietude começou a surgir. A luz no altar murchou, dando lugar a uma névoa densa que descia lentamente, envolvendo a congregação em uma sensação de mistério e reverência. O que isso significa? O pensamento de Maria ecoou na mente de muitos enquanto a atmosfera mudava novamente. O que viria a seguir? O que Deus estava prestes a revelar neste momento carregado de promessas? O coração de todos pulsava como se estivesse em uníssono, esperando a resposta que ainda não chegava.
A névoa que descera sobre a congregação tinha um peso quase palpável, uma insinuante sensação de que algo extraordinário estava prestes a ser revelado. O murmúrio de vozes começou a se calar, como se os próprios anjos escutassem em expectativa. Maria se concentrou nas figuras difusas ao seu redor. Os rostos que antes transbordavam alegria agora pareciam refletir uma mistura de temor e reverência. A luz do altar, embora atenuada, ainda pulsava em um ritmo divino, como se chamasse cada coração presente para o momento de entrega. Fechem os olhos e busquem dentro de vocês, o pastor disse, sua voz suave cortando a tensão aérea. É tempo de receber. É tempo de confiar no que o Senhor pode fazer. Maria se lembrou da mesa que tinha visto antes, da promessa divina. Ela fechou os olhos e respirou fundo, buscando naquela névoa densa a resposta que seu espírito desejava ardentemente. Seria ali que ela encontraria não só a cura para Lucas, mas algo mais profundo, uma percepção do poder que poderia mudar suas vidas para sempre. Os murmúrios começaram a retomar, e as vozes se entrelaçaram em um coro de oração, inexpressando os mais secretos anseios. Eu estou aqui, Senhor, transforma meu coração, liberta meu irmão, traz cura. Deus, eu confio em ti. As fragilidades eram expostas como flores em um jardim, prontas para serem cuidadas pela luz de Deus. A presença de Deus é como um rio que flui, pensou Maria, sentindo-se envolta por um toque amoroso. E naquele momento, algo aconteceu. Um calor começou a se espalhar pelo seu corpo, como se as mãos de Deus a abraçassem ali mesmo, no coração da névoa. Ela percebeu que alguns dos presentes também estavam sendo tocados, as lágrimas escorrendo, os sorrisos voltando enquanto eles se entregavam àquela sensação sobrenatural. Peçam e recebam o que desejam, ecoou novamente a voz do pastor, agora mais forte. Havia uma urgência, um compasso que conduzia todos a se unir em uma única súplica. Cada um clamava, cada uma pedia a cura de sua própria forma. Lucas, embora ainda afastado, florescia em pensamentos em sua mente. Maria sabia que o milagre não era apenas físico, era espiritual e emocional. E ali, cercada por tantos, ela se sentia parte de um grande projeto de Deus, um propósito coletivo de cura e redenção. Libertação e cura, vem sobre nós. Maria gritou, permitindo que a ousadia levasse a um lugar de fé intensa. E quando ela menos esperava, um raio de luz surgiu no meio da névoa, como um sol que desponta após uma tempestade. A luz cresceu, expandindo-se, envolvendo todos em seu brilho acolhedor. Era como um manto divino que descia sobre a multidão, fazendo com que todos se unissem, não apenas em clamor, mas também em adoração. Mas então veio uma voz, suave e clara, cortando a euforia pela raiz. Preparem-se para a realidade do que é esse momento, dizia. E com isso, a névoa começou a se dissipar, revelando figuras entrelaçadas com um brilho quase sobrenatural. Os olhos de Maria se arregalaram. Seriam esses seres angelicais? Seriam as respostas que tanto esperavam? Um entendimento profundo tomou conta dela, como se as palavras sussurradas na névoa revelassem a verdadeira natureza dos milagres. Nesse instante de revelação, Maria percebeu que a jornada estava longe de terminar. O que Deus tinha em mente se desenrolava diante dela, e ela não podia deixar de se perguntar: o que vinha a seguir? A certeza de algo grandioso se aproximava, como um céu prestes a se abrir. E ela mal podia esperar para descobrir qual seria a próxima etapa desse divino desdobrar. A luz que se espalhava pela névoa parecia dançar, refletindo expectativa nas faces dos presentes. Maria sentia um frio na barriga. Ao mesmo tempo em que a presença divina enchia a sala de esperança, havia um misto de temor reverencial. Ela olhou para o altar, onde o pastor permanecia firme, como uma âncora em meio ao turbilhão de sentimentos. Seria ele a porta pela qual Deus falaria, trazendo a clareza que todos buscavam? Preparem-se para receber o que é seu, o pastor insistiu, sua voz agora ressoando como um eco profundo. Os corações pulsavam em um mesmo ritmo, uma sinfonia de fé que unia cada pessoa ali. Era como se uma onda de amor divino fluísse entre eles, ligando cada alma em um laço eterno. Maria não podia ignorar o chamado interior. Era como um ímã, atraindo-a para um propósito maior. O calor que antes era um sussurro agora se tornava um rugido, e ela sentia que sua própria vida estava prestes a ser transformada de uma maneira que ela nunca havia imaginado. A cura de Lucas passava a ser uma extensão da própria cura que ela necessitava. O alto clamor que antes invadia o ambiente agora se tornava um murmúrio contínuo, um cântico coletivo de súplicas entregues aos céus. Senhor, se o risco for necessário, que ele venha. Estou aqui de coração aberto. Maria exclamou, cada palavra carregando uma parte de si mesma.
E nesse clamor de entrega, ela tomou consciência de algo mais profundo. A realização do que se esperava não dependia apenas da mudança em Lucas, mas da transformação pessoal que Deus estava orquestrando dentro dela a ponto de repente, aquelas figuras iluminadas começaram a se movimentar lentamente, como se tivessem desejos próprios, e a congregação ficou em silêncio. O olhar estonteado de todos estava fixado nas visões sagradas que se desenrolavam. Cada ser que surgia parecia irradiar sabedoria, amor e uma paz inexplicável. Eles estão aqui para nos conduzir, pensou Maria, seu coração acelerando. Seria possível que aqueles seres angelicais tivessem uma mensagem específica, um milagre que seria manifestado em cada vida presente ali? Oxalá sua fé não fosse em vão. Pastor, percebendo a intensidade do momento, levantou as mãos, e em um gesto quase ritualístico, ele começou a entoar orações de rendição. Se você está aqui nesta hora, acredite que algo novo está sendo gerado em sua vida. As correntes da dor, do medo e da dúvida estão sendo quebradas. A presença do Altíssimo está entre nós, e Ele está pronto para agir. O fervor cresceu. Algumas pessoas começaram a chorar, outras levantaram as mãos, a atmosfera se enchia de um novo sentido. Era um chamado divino à ação. Maria fechou os olhos novamente, não para escapar, mas para se concentrar. Ela se viu envolta na luz que emanava das figuras angelicais. Havia uma serenidade que cortava sua ansiedade e uma esperança florescendo em seu espírito. As palavras do pastor ecoavam como ondas do mar. Preparem-se para o que está por vir. Mas a pergunta ainda pairava no ar, um mistério a ser desvendado. Que transformação estava prestes a acontecer, e como cada um ali poderia ser parte desta nova mesa preparada por Deus? Ela sentiu que o momento de revelação se aproximava e que os próximos dias trariam à tona verdades que poderiam alterar tudo. Maria deu um passo à frente, comprometendo sua fé e sua vida a esse projeto divino, mas a grande revelação estava prestes a se manifestar. Ela sabia que o clamor coletivo da congregação não era em vão, algo tremendo estava prestes a acontecer. E agora, a única certeza que restava era, o tempo do renascimento estava muito próximo. O silêncio que se abateu sobre o grupo era palpável. Era como se cada respiração se tornasse uma oração, um pedido insistente para que as promessas de Deus se concretizassem. Maria podia sentir a expectativa no ar, como se a própria criação estivesse ansiosa pelo mover divino. As figuras iluminadas que pareciam acompanhá-los começaram a se aproximar ainda mais, inicialmente flutuando, depois com passos firmes. Aqueles seres de luz ofereciam um olhar de amor incondicional, e Maria sentiu que suas preocupações e medos se dissolviam na presença deles. A sensação de umidade em seus olhos era apenas um reflexo daquela alegria profunda que estava tomando conta de seu ser. Deus está ouvindo cada clamor, disse o pastor, sua voz adaptando-se às reverberações daquele momento. Cada palavra fluía como um rio de boas novas, anunciando que o Deus que ela adorava era um Deus que não ficava em silêncio. Ele conhece suas dores, suas dúvidas, e neste instante, está preparando um renovo. A cura e a transformação estão a caminho. Um murmúrio de amém ecoou pela sala, e Maria, tomada pela fé, sentiu seu corpo vibrar com aquele poder coletivo que dissipava as sombras. Ela levantou os braços, buscando aumentar sua conexão com o alto. Era um momento de total entrega, onde sua vulnerabilidade se tornava força. Eu creio, Senhor. Eu creio. A luminosidade ao redor cresceu, quase como um fogo que ardia sem consumir. Aumentava um calor acolhedor, e Maria percebeu que não era apenas um brilho exterior, mas havia luz brotando de dentro dela e de todos ao seu redor. Cada pessoa ali parecia estar emergindo de suas próprias trevas, com expressões renovadas de fé. Preparem-se para receber o que é seu. O pastor exclamou novamente, com mais fervor. E dessa vez, as palavras pareciam penetrar cada coração, como um feixe de luz alcançando as almas. Maria, em um momento de grande clareza, percebeu que as encarnações angelicais representavam também os sonhos e planos de Deus para ela. E nesse entendimento, a visão que tinha para a vida de Lucas se alargava, se tornando um símbolo de sua própria jornada. Se a cura dele acontecesse, para ela seria como um renascimento. A transformação dela se entrelaçava com a dele, e ali, naquelas paredes sagradas, o poder de Deus estava se revelando. Num gesto espontâneo, ela se voltou para os que estavam ao seu redor, encorajando os outros a compartilharem suas esperanças e anseios. Vamos clamar juntos. Juntemos nossos corações em um só propósito. Clamou ela, e aquelas palavras rasgaram as barreiras do medo e da incerteza. O grupo se uniu em um coro de súplicas fervorosas, clamando pela cura, pela restauração e por milagres. As vozes se entrelaçavam, criando uma melodia espiritual que ecoava nas paredes, fazendo com que o chão parecesse vibrar com a força daquelas orações unidas. Com cada palavra de fé pronunciada,
algo visceral se movia na atmosfera, como se as dimensões do universo estivessem se ajustando para acomodar o desejo sincero daquela congregação. Quando a luz encontra a escuridão não prevalece. A voz do pastor ressoou, cada sílaba impregnada de convicção. Maria sentiu uma alegria incontrolável brotar em seu peito. A verdade daqueles momentos transcendia qualquer dúvida que ela pudesse ter carregado. E então, no auge daquela oração, uma visão clara começou a se formar diante de seus olhos. Maria viu Lucas, não mais cercado pela dor, mas radiante e livre, e essa imagem a fez acreditar que a ruptura que tanto ansiava já estava mais perto do que jamais imaginara. Mas ao mesmo tempo, uma pergunta pairava no ar como um perfume doce e inquietante. Qual seria o próximo passo? Como ela e a congregação poderiam se preparar para receber aquilo que Deus estava prestes a realizar? O que mais ele queria revelar? O envolvimento daquela atmosfera lhes fazia sentir que a maior transformação ainda estava por vir, como um sopro de vida aguardando para ser exalado. A certeza do movimento divino era inegável, mas o que viria depois deixava a todos no limiar de uma expectativa renovada. Maria sentia a energia vibrante ao seu redor, atenta aos sussurros de um propósito maior. As vozes eram como sinos de liberdade, ecoando promessas de mudança, e seu coração pulsava cada vez mais forte. Ela estava rodeada não apenas de pessoas, mas de almas em busca de uma transformação, cada uma delas lançando suas ânsias aos céus. O pastor, de pé, parecia ser uma ponte entre o humano e o divino. Ele levantou as mãos, e as figuras de luz pareciam responder, intensificando seu brilho, como se estivesse acendendo uma fogueira em meio à escuridão. A congregação ficou em silêncio, absorvendo a força presente, enquanto Maria percebeu que Deus estava prestes a fazer algo potente entre eles. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, disse o pastor, e suas palavras pareciam um chamado. Cada frase balançava as fibras do que eles estavam experimentando. E nesse momento, Maria se lembrou de tudo pelo que havia passado, os desafios, a incerteza, o desespero. Mas ali, envolta pela comunhão de espiritualidade, ela descobriu que tudo havia levado a esse momento. Logo, as orações começaram a se elevar mais uma vez, cada pedido um degrau em direção ao céu. Em meio aos clamores, Maria ousou abrir seu coração ainda mais. Senhor, que eu possa ser um canal da tua luz. Que a transformação que tanto desejo por mim e por Lucas também flua através de mim. Nesse instante, muitos levantaram as mãos, e a luz que antes os envolvia agora parecia alimentá-los de dentro para fora. O calor de suas emoções era visceral, e as lágrimas de alívio escorriam pelos rostos, testificando expectativa que fervilhava em cada um deles. Preparem-se para o milagre, pois ele já está em movimento, exclamou o pastor. Como num feitiço, a reação dos presentes foi imediata. Os ânimos se elevaram, e os gritos de fé ressoavam pela sala como um trovão, ondas de bênçãos fluindo num crescendo emocionante. Maria viu sorrisos, ouviu soluços de esperança e sentiu a unidade pulsante entre todos. Aqui, cada um é importante. Nessa jornada, não estamos sozinhos. Disse alguém ao lado dela, reforçando quão poderoso é o corpo de Cristo reunido. A conexão entre eles era tão nítida, que parecia quase visível, como fios de luz entrelaçados. Maria, agora consumida pela crença de que algo grandioso estava a caminho, visualizou Lucas mais uma vez. Ele estava curado, em pé, livre das amarras de sua dor. Esse não era apenas um sonho, era uma promessa divina que ela se permitiu acreditar intensamente. Senhor, se é da tua vontade, que eu veja isso em breve. Exclamou em um gemido fervoroso. Enquanto a energia espiritual se consolidava, uma suave brisa começou a soprar pela sala. Um sussurro de amor e esperança que parecia trazer consolo e clareza. Era a confirmação de que, afinal, estavam no caminho certo. Mas essa mudança vinha com desafio. O que cada um deveria fazer enquanto esperava pela manifestação do milagre? Maria olhou ao redor e viu a mesma pergunta refletida nos rostos, a mesma vontade de ação, de se preparar para o que Deus iria fazer. Nesse momento, o pastor começou a convocá-los para um ato de fé. Precisamos agir, irmãos. Precisamos andar em fé, planejar nossos passos, porque o milagre já começou. Ele olhou para Maria com um olhar compreensivo, como se pudesse ver a labareda de fé crescendo dentro dela. Com o coração palpitando em expectativa, uma ideia se formou em sua mente. Todos ali precisariam se preparar para aquilo que estava se aproximando. Mas como? Como planear esse tempo de espera? Que passos deveriam dar nos próximos dias para se alinhar com as promessas de Deus? Maria sabia que algo estava sendo preparado para eles, mas as respostas ainda estavam encobertas pelo mistério divino. Assim, à medida que as horas avançavam, uma nova centelha de esperança brotou no coração de Maria.
Ela sentia que as revelações viriam em breve, a chave que abririam as portas para o milagre que tanto desejavam. E com um sorriso iluminado, ela se voltou para a congregação, onde cada olhar encontrava o dela. Estamos prontos para o que Deus tem reservado para nós. A certeza em suas palavras reverberou, mas o que exatamente estava por vir? Assim, com os olhos fixos no futuro, ela sabia que a jornada apenas começava. A sala pulsava com uma energia quase tangível, como se cada alma ali reunida estivesse sob a proteção de um manto sagrado. Maria sentia que cada batida do seu coração se tornava um clamor coletivo, um pedido de transformação que se elevava em uníssono ao Pai Celestial. As paredes estavam impregnadas de fé, e o ambiente ressoava o eco de promessas do céu. Preparem-se, irmãos. A voz do pastor cortou a tensão do momento. Estamos prestes a atravessar uma porta aberta de bênçãos. Mas como nos prepararmos para o que vem pela frente? Ele gesticulava com fervor, e suas palavras eram como agulhas que costuravam as esperanças dos presentes. Maria estava tomada pela certeza de que não podiam simplesmente esperar. Era necessário agir. Com fervor, ela levantou a mão e, em uma explosão de entusiasmo, respondeu: devemos nos unir em oração. Cada um de nós tem um papel nesta jornada. A fala de Maria provocou uma onda de acordos e exclamações. Os rostos ao seu redor começaram a brilhar com a ideia. Em uma mesma sintonia, as pessoas começaram a debater sobre os desafios que enfrentavam e como poderiam fortalecer sua fé. Alguém sugeriu formar grupos de oração, enquanto outro trouxe a ideia de escrever cartas com suas intenções e cada um colocá-las em uma caixa, simbolizando o ato de entregar suas preocupações a Deus. Vamos nos preparar para o milagre fazendo algo diferente. Vamos nos aproximar, exclamou o pastor, e um novo fervor tomou conta da sala. A proposta de cada um participar ativamente da transformação ressoou como um hino dentro de Maria. Ela viu a possibilidade de realizar algo poderoso, de fortalecer não apenas sua própria fé, mas a de todos ao seu redor. A reunião se transformou em um estalo de energia. Mentes se conectavam, e corações batiam juntos. Maria começou a visualizar cada passo a ser dado. Quais versos da Bíblia poderiam conduzir suas orações? Quais ações poderiam exemplificar sua fé? Ela sentiu que o céu estava mais próximo, ouvindo os anseios daquela comunidade. Logo, o pastor convidou todos para formar um círculo. Um círculo que não era apenas físico, mas espiritual. Aqui estamos, juntos, em busca de um mesmo propósito. Sejam sinceros com suas súplicas, orem em um só espírito. Ele começou a orar, e a congregação se uniu em um coro de vozes. Eram clamorosas, desesperadas e esperançosas. Maria estava tão envolvida que quase não percebeu quando começou a orar em voz alta. Senhor, hoje entregamos nossas vidas e nossas dores a Ti. Cuida de nós, que estamos aqui. Acorda em nós a fé necessária para esperar pelos Teus milagres. Suas palavras foram carregadas de emoção, e ela sentiu o coração aquecer-se mais uma vez. As mãos se uniam, e os rostos agora estavam banhados pela luz divina que parecia dançar ao redor. A conexão entre todos ali não era apenas sobre fé individual, mas sobre um laço profundo que os unia como irmãos e irmãs em Cristo. Maria lembrou que essa comunhão era o combustível necessário para que suas orações ganhassem vida. A reunião prosseguiu por horas que pareciam segundos, até que o pastor, com um sorriso iluminado, convidou cada um a levar o que vivenciou para suas casas. Vamos entrar em casa e aplicar tudo isso. Estamos nos preparando, nos alinhando ao que Deus está fazendo. Saiu aquela noite com a sensação de que, de fato, algo extraordinário estava se formando. Maria chegou em casa e, sem perder tempo, pegou papel e caneta. A ideia de listar suas petições a Deus e as ações a serem tomadas iluminou seu ser. O que ela ainda precisava fazer? Quais passos poderiam impulsionar essa transformação? Ela teve um vislumbre do futuro, uma imagem ampliada de Lucas, à sua espera, curado e radiante. Mas a pergunta que lhe acenava persistente era: e se o tempo que tenho pela frente não for apenas de espera, mas de preparação intensa? Com uma determinação renovada, Maria prontificou-se a buscar orações, a se mover em fé e a inspirar outros. E assim, a noite caiu sobre a cidade, mas a chama da expectativa acendeu-se. Em seu íntimo, qual seria a próxima revelação que Deus tinha para eles? Será que as próximas 24 horas trariam a confirmação da transformação que tanto aguardava? A semana de oração e clamor finalmente chegará ao seu fim, mas a atmosfera de expectativa na pequena igreja de São José não arrefeceu. Ao contrário, aumentou como uma brasas prestes a se tornar em chamas. Maria acordou naquela manhã sentindo um misto de ansiedade e esperança.
Após 7 dias inteiros clamando por um milagre para seu filho Lucas e para todos que se reuniram em torno de sua causa, a fé dela estava mais forte do que nunca. Domingo começou ensolarado, e a luz que entrava pelas janelas da igreja parecia abrir as portas do céu. Maria olhou em volta e viu os rostos conhecidos, muitos deles feitos de lágrimas e risos, todos transformados por aqueles dias de oração. Cada um trazia uma história de fé renovada, um vislumbre de cura que brotava em seus corações. Durante o culto, o pastor fez uma convocação especial. Hoje, queridos irmãos e irmãs, é o dia de recebermos o que é nosso. O Senhor já nos ouviu e Ele está aqui. Ele olhou diretamente para Maria, e um sorriso cheio de fé e compaixão brilhou em seu rosto. Aquela confirmação fez com que o coração de Maria pulsasse forte. Havia ali uma certeza de que milagres estavam prestes a acontecer. A congregação entoou cânticos de louvor, e os cânticos ecoavam como um mantra de esperança. Maria podia sentir a presença de Deus movimentando-se entre eles, como um vento suave. As vozes se elevavam e misturavam em uma sinfonia celestial, enquanto a unção do Espírito Santo inundava o lugar. Então, Maria sentiu uma leve pressão em seu peito. Era como se todo o seu coração estivesse clamando: Senhor, estou pronta. Faça o que precisar ser feito. Eu creio na cura do meu filho. Gritou. A oração ascendeu como fumaça aos céus. A resposta não tardou. Neste momento, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa irradiou do altar, atraindo a atenção de todos. A congregação se calou, e um silêncio reverencial tomou conta da igreja. Aquela luz começou a se espalhar, envolvendo cada fiel em um abraço de amor e esperança. Maria sentiu suas lágrimas escorrem enquanto a presença de Deus se fazia palpável. Uma voz suave e poderosa ecoou: Minhas queridas filhas e filhos, não tenham medo. Eu estou convosco. A cura está em suas mãos, pois vocês creram e não desistiram. A certeza divina ouvia e respondia a cada clamor que havia sido erguido. Maria sentiu a presença do Filho de Deus enchendo seu coração. A dor e a angústia que a acompanhavam durante toda a semana começaram a se dissipar. Seus olhos se encheram de luz e compreensão. O milagre que tanto aguardava não era somente uma cura física, mas um renascimento espiritual, não apenas para Lucas, mas para todas as vidas que a rodeavam. Lucas! Sua voz clamava: Vem agora em nome de Jesus. Ao terminar a oração, a igreja explodiu em um clamor apaixonado. As pessoas levantavam as mãos, acompanhadas de gritos de alegria e adoração, como se tivessem recebido a confirmação de algo grande. Naquele instante, uma correria começou entre os membros da igreja. Pessoas se abraçavam, choravam e agradeciam. Um murmúrio de alegria percorreu a multidão quando as portas da igreja se abriram. E ali, de pé, estava Lucas. Ele entrou, com um sorriso no rosto e cheio de vida, exatamente como Maria sempre sonhou. Meu Deus! Meu filho! Maria correu até ele, seu coração transbordando de gratidão. Ele a envolveu em um abraço apertado, como se ambos soubessem que estavam vivenciando algo sobrenatural. Os membros da congregação eruptaram em bênçãos e louvores, experimentando a transformação não apenas do menino, mas de todos os que participaram da jornada. No altar, o pastor sorriu, sabendo que a fé coletiva havia movido as montanhas e que as promessas de Deus se concretizavam. O testemunho de Lucas e de Maria ecoaria por toda a vila, uma luz que iluminaria o caminho para todos que buscavam esperança. A partir daquele dia, a igreja se renovou, com uma energia vibrante de amor e conexão. Cada um, junto com Maria, se destacou como mensageiro de fé. Um impacto tangível se espalhou. Entre aqueles que testemunharam a manifestação do milagre e as mudanças radicais na vida de todos ao redor. Maria entendeu que suas orações foram ouvidas e que a transformação que ela tanto ansiava florescia em cada coração que adentrou a igreja. O ato de fé coletivo não era apenas por um milagre isolado, mas por uma comunidade inteira que se unia para crer e receber. A história de sua fé não terminava ali. Não era o fim, mas um novo começo. Maria sorriu, sabendo que o clamor tinha sido mais do que um pedido de cura. Era um chamado à unidade e à transformação que todos precisavam. Agora, queridos irmãos e irmãs, este é o seu momento. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fortalecer nossa missão. Comente suas reações e testemunhos sobre este final incrível e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar este canal através de suas ações.